Que bom que você está no meu gabinete. Mais uma vez, eu agradeço pela sua presença no nosso canal. E este vídeo traz uma entrevista muito especial para mim. Todos nós sabemos que o Vencedores por Cristo foi e tem sido uma bênção na música evangélica brasileira. E neste vídeo, eu tenho a oportunidade de conversar fraternalmente com Guilherme Kerr e com César Elbert, a respeito do movimento Vencedores por Cristo, a respeito da produção poética de música evangélica. Eu gostaria que você ficasse conosco neste vídeo e acompanhasse essa magnífica conversa com estes dois irmãos. Preste atenção e seja ministrado por Deus. Graça e paz, meu irmão querido. Muita alegria hoje no meu coração. Eu recebo Guilherme Kerr, César Elbert, dois amigos queridos, dois irmãos, duas referências para nós. Eu quero dar as boas-vindas para eles. Nesse bate-papo aqui, falei com eles em desordem, mas com decência. Então, o papo aqui hoje é para saber um pouquinho da história, da trajetória, uma vez que nesse ano o Guilherme faz 70 anos de vida e 51 de ministério. Louvado seja Deus. Pastorzão, bom você estar aqui. Cezão, Deus te abençoe, bom você estar aqui com a gente também. Quero saber, inicialmente, como é chegar aos 70 anos de vida com poesia, com arte, com uma música centrada na palavra. Como é isso? Essa experiência? Bom, o que eu posso dizer é que a graça de Deus comigo, se eu puder dizer assim, teve muitos momentos na minha vida, e particularmente a música, porque eu não sou musicista propriamente, mas que eu pensei já ter dado minha contribuição. Falei, bom, agora já dei minha parte aí, tá cheio de menino, né? Outro dia eu recebi um convite, quando eu comecei a voltar para cá, eu estava com 60 e cacetada, e eu pensei, quem que vai querer um velho com violão pendurado? 60 anos, o cara fala, escuta, deixa os meninos tocarem a guitarra aí e tal, né? Mas eu tive momentos não só por conta de pensar que aquilo era uma coisa que tinha um começo, meio e fim, ou transitório, o que fosse, mas também por conta das lutas da vida, de lutas, de enfrentamentos, eu fui pastor todo esse tempo também, a maior parte desse tempo na minha vida. Então teve vários momentos em que teve momentos, períodos até que eu realmente não me dediquei à música propriamente. E toda vez que isso aconteceu, parece que Deus punha um anzol ali e me fisgava de graças volta. a Deus. Não sei, Deus é amigo dele, né? De repente é meu amigo também. Não, eu tenho certeza que ele é meu amigo, meu amado, Amém. que cuida da minha vida. E ele não permitiu, e na verdade, como isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não necessariamente a música, mas com certeza a poesia e a inserção da escritura, porque para mim o meu chamado tem a ver com isso, com como que a gente pode comunicar a palavra de Deus, que é eterna, para um meio, né, que é passageiro, que é do momento, né, que tem uma geração. A música tem né, momentos em que a música é de um jeito, depois muda de cara. Se vê um arranjo da época dos Vencedores é uma coisa, se vê um arranjo hoje é outra coisa, outra cara, outra roupagem. Então, como comunicar essa mensagem eterna para minha geração, se eu puder dizer assim, né? Como Davi foi a bênção na sua geração, queria ser uma bênção para a minha geração. Então, especialmente na área da palavra, Deus tem me dado essa alegria. E também, eu diria assim, a força e o impulsor, que foram todos os parceiros que Deus foi me dando no correr da vida. E como eu não tenho os talentos todos e os dons todos, os outros têm, o João Alexandre, o Jorge Guerra, que assim, melodias no coração, e depois ficar amigo desses meninos que eu digo, um deles é menino mais, o Jorge já está com o Senhor lá no céu, mas tem sido assim, me encoraja, né? Nos momentos em que eu talvez fosse desistir, pensava, não vai não. Glória a Deus. Cezão, você está caminhando assim, mais próximo do Guilherme há quanto tempo, mais ou menos? Já tem uns
8 ou 9 anos, mas mais ainda pertinho assim de 19 para cá, né? Então aí uns 4 anos, né, que a gente já está nessas... Toda vez que o Guilherme vem, e ele tem vindo fora o ano da pandemia, né? Mas ele tem vindo de 1 ou 2 vezes por ano ao Brasil, né? Então, a gente faz essa... não, bem bolado. Inclusive, assim, todas as vezes que o Guilherme estiver no Brasil, se vier ao Brasil e não passar na catedral, deu viagem perdida. Cara, me fala aí, como é que foi aquele movimento do Vencedores lá atrás? Porque, assim, a música brasileira começou a entrar nos cultos. E isso marcou, eu menino, Sim. eu me lembrava dos grupos de jovens cantando sons não mais tão americanizados. Certo. Sons brasileiros, com instrumento brasileiro. É. Como é que foi isso? Especialmente num Brasil que, à época, tinha igrejas muito liturgicamente conservadoras. Como é que foi isso? Foi, vamos dizer assim, um parto, um forceps, né? Foi um parto assim, não, eu diria que foi uma coisa de Deus, porque na verdade, eu vejo, por exemplo, nós, não sei se, acho que está aqui nos cinemas em todo lugar, um filme que se chama A Revolução de Jesus, não sei se você já viu, ou se você já ouviu falar, já ouvi mas ele falar. já está... que é vamos dizer assim, um documentário sobre o que a gente chamou de Jesus Movement, movimento de Jesus entre os hippies, naquela época em que havia toda essa revolta contra a guerra no Vietnã, contra a geração mais velha. Não, nós é que somos os jovens, vamos acontecer, vamos fazer o mundo transformar, nada de guerra, vamos fazer amor, vamos viver no amor, comunidades de amor, etc. E aquele movimento, junto com ele, veio um avivamento que começou no sul da Califórnia. Eu me lembro de ver a revista Manchete, que existia na época, em que aquele monte de hippies, que era um mundaréu de jovens, né, sendo batizados no Oceano Pacífico, se convertendo a Jesus. E com isso veio um movimento. O Jaime Kemp era da Califórnia e, vamos dizer assim, foi abraçado por aquele movimento, se empolgou na igreja dele, onde ele pastoreava. Começou a trabalhar com jovens, começou a sair para a rua para evangelizar, porque havia uma sede de Deus. Na verdade, toda aquela revolta era, entre aspas, uma busca não esclarecida, né? Sem dúvida. De Deus. Queremos uma mudança, queremos alguma coisa mais forte do que o que está aí. E aí essa mudança veio, o Jaime, na época, sentiu o chamado para... Deus começou a dizer ao coração dele: eu quero que você faça exatamente isso, só que vai ser em outro país. E ele quis sondar Deus, saber, de repente entendeu que era o Brasil. Veio para cá e começou os Vencedores. Então, essas canções que já eram bem diferentes, porque a igreja na época era piano e órgão, Exato. eram só os hinos. Se você fosse cantar uma música com violão lá, o cara falava: se isso é lá para fora, lá para rua, se quiser lá no boteco, pode, mas aqui não, né? Então, aquilo começou a mudar e transformar muita coisa. E essas músicas é que nós traduzimos junto com o Jaime para cantar nas primeiras equipes, algumas. Eu sou de uma segunda fase, já não sou do começo. A gente acha que eu sou um dinossauro antigo mesmo, que eu estava lá no começo, eu não estava. Você é um dinossauro recente. Recente, um dinossauro mais recente, um paleozoico. Então, e isso gerou, eu diria assim, entre os meninos, né? Que a gente, primeira passada, nós passamos aqui, falei para vocês, Sim, isso sim. era julgamento aqui nessa igreja. A gente vem, canta, traz as músicas, que eram músicas diferentes, com piano, com baixo, com bateria. Muitas igrejas não aceitavam nem bateria, né? Bateria era um negócio, alguns achavam que era do diabo, Sim. e entrar na igreja. Então, e devagarzinho, como o propósito não era brigar com a igreja, mas servir a igreja, não pode entrar, não entra, vamos sem bateria, tudo bem. Mas, eventualmente, esses meninos que estavam lá, e também junto com isso o evangelismo, sair para a rua, ir para as praças, ir para as escolas, aquilo foi trazendo a moçada. Agora, qual pastor que não quer a sua igreja cheia de jovens? Sem dúvida. Sendo uma época em que havia não iam mais para a igreja, estavam perdendo uma geração. Sim. Então aquilo tudo eu vejo assim, foi usado por Deus para atrair de volta. Eu mesmo me sinto assim, eu fui atraído de volta para Deus por ver uma música
pouquinho mais, que falava mais ao meu coração como música. Sim. Né? A mensagem era a mesma, porque a mensagem dos vencedores era basicamente a Escritura, o Evangelho, Jesus, a graça de Deus, a salvação. Então, eu conheci a mensagem pela minha herança cristã. Mas eu estava longe de Deus, estava numa outra vida, e de repente aquilo me trouxe de volta. E assim muitos outros. Então, esses outros, numa próxima virada do ponteiro, a gente viria visitar aqui de novo, vamos dizer, viemos em 73, aí viemos em 74, já tem os meninos aqui fazendo música, só que tem as músicas dos vencedores que a gente canta, mas Deus deu uma música pro garoto ali, e aí o garoto toca. Só que aí tem a nossa cara, porque ela não é americana. Sim, total, brasileira. Esse cara nasceu aqui, é urbana, é carioca, ela tem uma outra pegada. Sensacional. E aí isso foi, eu diria assim, e não é que a gente fosse melhor do que ninguém, não é que vencedores, vocês foram um fenômeno. Fenômeno é o Espírito Santo, o fenômeno é Deus, que nos tomou, nos tirou das trevas para a sua luz maravilhosa. E fez isso e encorajou, porque hoje eu vejo, como você estava comentando agora há pouco, agora saindo do hotel, um rapaz encontrou a gente lá, o hóspede do hotel, seu Guilherme, seu César, quer dizer, Deus abençoou minha vida desde forever, desde sempre, quer dizer, eu tenho aqui uma dívida de gratidão pela música. Então, eu vejo assim, né? Não era meu plano, não fui eu que pus no papel, né? São outros escritos de um outro departamento mais alto. Louvado seja Deus. Estava falando com o Guilherme que em cada igreja havia um vencedores por Cristo. Né? Mesmo né? É a minha, eu fiz parte de um quarteto chamado Sal da Terra. Cantei Mente e Coração, cantei, enfim, a Unidade na Diversidade, enfim. E isso foi um movimento que eu vejo assim como um avivamento na igreja brasileira. Exato. Né? Essa volta à escritura, né? Esse apego à palavra, mas também o apego à poesia, à beleza. Né? E Guilherme, assim, uma vez que hoje você mora fora do país, né? Você chegando aqui, tem o Cezão aqui no Brasil, que também é uma fonte de informação também. Como é que vocês dois, aí primeiro o Gui, depois o César, como é que vocês enxergam a música brasileira, a música cristã brasileira nesse tempo? Obviamente, tem outras roupagens, tem uma outra pegada, mas qual a sua visão assim, sobre a música brasileira cristã? A minha. Eu vejo com muito bons olhos, porque eu vejo que esse movimento se tornou muito maior do que qualquer um de nós poderia planejar, né? Muito além do que nós pedimos ou pensamos. Né? E, embora eu veja muita gente falar muito mal, a música não tem mais, e um saudosismo, assim, no tempo de vencedores, não porque o Guilherme quer, não é isso. Eu conheço um monte de música, tem poesia bonita, tem melodias maravilhosas. Os músicos de hoje não se comparam, quer dizer, na minha época a gente arranhava, né? Hoje todo mundo é músico, virtuoso, virtuoso. Todo mundo é o João Alexandre. Pelo João Alexandre aí não dá, mesmo. Não, calma aí, gente, eu preciso fazer uma edição desse vídeo aqui. Como assim? Hoje é a mesma coisa que os vencedores? Não, ele pode falar isso, mas eu posso desdizê-lo. Vencedores, na fase que a gente usar vencedores, a gente tem que ficar umas 2 horas sem falar sobre música, aí depois volta a falar sobre música. Então, desculpa, pode falar, Silvão. O que você acha? Eu sinto isso, o coração do Guilherme, e eu vejo, na verdade, que o que aconteceu lá atrás foi inspirador para a minha geração, para outras gerações, para todas as gerações. Então foi uma inspiração. Ok. Na verdade, o meu foco realmente é saber como é que está essa geração da garotada e dos jovens. Então, assim, o que eu puder fazer e eu sou acessado, né, por eles. Mas eu vejo que tem muita... Às vezes falta um pouco de direção. Mas os caras tocam bem, sabe? Tem base musical, tem poesia, mas é que às vezes não aparece tudo que precisa aparecer, né?
mas tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Claro, em todas as épocas também tem coisas duvidosas, né? Em todas as épocas, né? Mas se tem muita gente escrevendo coisa, inclusive eu vi agora, recentemente, Banda Purples aqui na... Benção, os meninos são Os bênçãos. meninos, são garotada fazendo música cristã de qualidade. Bíblica, né? Bíblica. Então, às vezes falta alguma direção, algum embasamento, mas se trabalhar a garotada vem para cima. Legal. Uma parte aí que me faltou dizer, o que eu sinto que Vencedores era singular e precioso, é que o propósito definido da missão era o discipulado. Não era música, não era evangelismo, A outra é ser discípulo de Jesus. Meu Deus. Se você não for discípulo de Jesus, ir lá cantar, qualquer um pode. Fazer um conjunto bacana, ser afinado, né? Ter recursos, tem muita hoje gente. tem muito mais, né? Hoje você não precisa nem cantar afinado, o cara afina depois. Passa no afinador, afina depois. Então, isso é o de menos. O raro, o precioso, e isso me preocupa. Porque aconteceu muitas coisas, assim, há um mercantilismo, há todo esse negócio da preocupação com os números, com a mídia, quantos seguidores que eu tenho que eu não tenho, será que essa música vai pegar e vai vender? Eu não tenho nada contra vender música, eu também vivo do meu ministério, de coisas que eu já fiz na vida. Claro. Então, eu sou favorável, mas a questão é a gente não ficar preso com isso, né? Não ficar amarrado. E depois a questão da vida. Tem muito mau testemunho que eu também... Agora, não é particular dos músicos, né? Tem pastores dando mau testemunho, nada contra você, estou falando, eu sou pastor. Menos aqui na Presbiteriana. Os presbiterianos são diferentes. Então, Agora, eu preciso caminhar assim, no final desse momento aqui de bate-papo, externando para o Brasil, para o mundo, porque você sabe, né, a catedral fala para o Brasil e para o mundo, sim. do quanto o pastor Guilherme, meu irmão Guilherme, o quanto Deus cuidou de mim por meio desse irmão. Eu não vou nem desenvolver para não me emocionar. Mas assim, muitos momentos cruciais da minha vida, cruciais, eu ouvi Deus falar comigo e não ter que andar ansioso de nada. A Deus tudo levar em grata e súplice oração. Quantas foram as vezes? Que lindo. Como é bom poder aos pés da cruz depositar. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter o Guilherme na minha vida e hoje na minha igreja, o César, minha vida e na minha igreja. E olhar para trás e erguer um altar de adoração ao Senhor e de gratidão a Deus pelo seu amor. Guilherme, obrigado, irmão. Nada. Obrigado por estar Me aqui. encorajar esse tanto. Já vou ter que ficar mais 10 anos na rua aí. Aleluia! E esses 10 anos, se são 20 vezes vindo ao Brasil, mais 20 vezes na catedral. Legal. Eu quero encerrar então orando aqui. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos dá a honra e o privilégio Amém. de encontrar pessoas no teu reino. Amém. Dentre os quais, Senhor, o César e o Guilherme. Obrigado, Senhor, por uma vida dedicada ao Senhor. Sim, meu Deus. Obrigado pelos 70 anos de vida Sim, do meu meu irmão. Deus. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, continua, Senhor, a fazer a tua obra na vida desse pastor, Sim, deste meu servo do Senhor. Continua a revelar-lhe, Senhor, a tua palavra. Continua a dar-lhe, Senhor, melodias lindas, preciosas, profundas. Amém. Continua a usá-lo, Senhor. De igual modo, César continua a abençoá-lo nos seus dons e talentos. E nós clamamos em nome de Jesus, a fim de que essa noite seja mais uma vez um marco da tua ação e da tua presença entre nós. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês e a gente se encontra.